Transição de carreira nunca foi tão falado e almejado e turbina tendências do mercado. Pesquisas revelam que 64% dos brasileiros querem mudar de empresa ou então navegar por um caminho que leve a novas jornadas, novas oportunidades e, principalmente, sempre melhores salários. Embora isso não seja tão preponderante hoje, tem muita gente abrindo mão aí de bons salários para ter uma vida melhor no contexto de quem define o que é vida melhor. 36% das pessoas, revelam as pesquisas, buscam uma mudança na área de atuação ou profissão com o objetivo que é, como eu falei, melhore a qualidade de vida também. 75%, olha que interessante esse percentual, dos profissionais brasileiros pesquisados consideram mudar de emprego ainda em 2024. Eu estou vendo como é que vai ficar 2025. É um número que é bem menor do que nos Estados Unidos, lá 85% está nessa área, 75% é assim como a gente na Irlanda e a Alemanha com 71%. Então, a gente gosta de falar desses percentuais porque a gente vê que é um cenário global, né, Tiago? E aí as motivações são as mais distintas possíveis. A gente vai falar sobre isso, como saber se você está seguindo a carreira certa, é a pergunta que todo mundo faz, como fazer transição de carreira. Nosso papo vai ser bom. Para falar sobre tudo isso, a gente convidou o Tiago, que está aqui com a gente, né? O Tiago Rodrigo. O Tiago é empreendedor e mentor e professor. É tanta coisa, né? Entre outras coisas, ele é professor de curso acadêmico de administração, coordenador pedagógico de MBA de gestão de pessoas e é sócio em uma empresa de pesquisa, tecnologia e estudos avançados na área de gestão e negócios. Isso, Maia. Você vai falar sobre o que você fez? Com certeza. Bem-vindo ao nosso programa, Obrigado, Tiago. Maia. Satisfação demais estar aqui nesse bate-papo, né, sobre carreiras. Você trouxe uns indicadores aí que mostram como realmente é um momento que todo mundo literalmente está pensando nesse processo de mudança. Então, estou à disposição para trazer aí... Quais são os principais sinais, Tiago? Primeiro, assim, você concorda que num mundo tão multidisciplinar, onde a gente não precisa ser só ou professor, ou advogado, ou dona de casa, ou mãe, ou médico, ou médica, a gente pode ser professor e advogado e jornalista sim, e mãe, sim. A gente sempre vai ter né? A gente inventou, nós mulheres, né? A jornada dupla, a gente surfa nisso, sim. Não é com prazer, é com dor. A gente devia ser paga por isso, você sabe, né? E muito bem remunerado, pois com certeza. Mas quais são os principais sinais de uma pessoa considerando uma mudança de carreira? O que você tem que considerar? Pronto. Maia, tem um ponto muito interessante que é aquele desconforto. É um primeiro ponto. Porque nós temos uma situação muito particular. Normalmente, quando a gente pensa em mudar de carreira ou dentro da própria carreira mudar de área, normalmente tem um desconforto, que pode ser emocional, pode ser financeiro, pode ser uma questão de olhar o mercado, a tendência está acontecendo e se posicionar. Então, tem uma série de contextos que é um alarme, é um sinal. Opa, será que não está na hora de mudar de carreira ou mudar ali dentro da minha carreira, mudar de área? Por quanto tempo a gente tem que fazer essa avaliação para consolidar se é a hora ou não é? Maia, muito importante essa pergunta. Antes da pandemia, você tinha um cenário que você levava ali 5 anos para fazer a mudança. Era outro, né? Hoje o time é outro pós-pandemia. Então, é tanto que eu acho que esses indicadores que você trouxe de 70%, 30%, enfim, todos os indicadores que você traz que mostram esse aumento, ele reflete pós-pandemia. Nossa, o que eu posso fazer? Eu tenho que viver, eu tenho que trabalhar no que eu gosto, mas também tenho que ser bem remunerado por esse processo. Então, para responder sua pergunta, hoje é importante você fazer essa análise pelo menos a cada 12 meses e entender, aqui é meu lugar? Tem outra coisa melhor? Porque o tempo passa rápido, a vida passa rápido. Então, inclusive a gente traz essa pergunta, essa nossa reflexão, porque senão você fica na zona de conforto e passa 3, 4, 5 anos. Então, por que não fazer essa pergunta a cada um ano, essa reflexão? Eu vou já falar de uma zona de privilégio, mas aí eu queria antes dizer quais são os primeiros passos que alguém deve tomar para uma mudança de carreira, uma mudança de rumo de trabalho. Pronto, primeiro passo, aí tem que ter um planejamento, tá, Maia? Não dá para você acordar hoje, chegar amanhã e abrir mão de tudo. Porque tem a remuneração, se você trabalha tem que ter uma empresas, reserva de emergência, tem que ter uma reserva de emergência, ou de planejamento, ou uma reserva exclusiva para mudança de carreira. Mudança de carreira, porque dá medo, Maia. Nossa, eu vou mudar de carreira, será que vai dar certo? Será que eu não vou ficar sem dinheiro?
E se não der certo, para onde eu volto? E se você trabalha em um projeto, é importante que essa transição de carreira ela seja saudável para você e para as partes. Se você trabalha numa empresa que quer mudar de carreira, é importante também você não penalizar a empresa, ou o projeto, ou os sócios, enfim. Sim. E aí esse estaria entre os primeiros passos, os mais importantes. Os mais importantes, planejar para depois executar. Se der errado, ou se não for como eu estou pensando, eu tenho como recuar, voltar atrás ou seguir um outro rumo? Não, dá para voltar. Porque dependendo do nível de mudança, às vezes não dá para voltar. Às vezes não dá para voltar atrás, né? Mas assim, por isso que eu digo, é importante você fechar a porta, mas deixar uma janela aberta. Ó, eu estou indo, qualquer coisa eu posso voltar, mas é importante sim pensar nisso. Nem tudo dá certo 100% na primeira vez. Já aconteceu comigo. Eu tentei fazer uma transição de carreira uma vez, eu vou ter que voltar. Ainda bem que a janela estava aberta, eu voltei, me preparei, entendi onde dava para ajustar, agora eu vou. E fui. E aí, com os desafios que eu acho assim que a questão de aprimorar as habilidades. Às vezes você quer, mas você não se sente hábil o suficiente nas suas competências e habilidades. Como lidar com isso? Como planejar e investir nisso? Pronto. E como descobrir que eu quero, eu preciso, mas eu estou podendo? Pronto. Ponto muito importante. O que acontece? Quando você identifica que precisa mudar de área ou que precisa mudar de carreira, quando você vai fazer esse planejamento, você tem que mapear quais são essas habilidades, quais são essas certificações, essas qualificações, para você se preparar, para você ir, chegar lá e ficar confortável. Porque você imagina, você sai de uma área B, que exige competências específicas, e vai para uma área C, e lá tem habilidades que exigem e você não está preparado. Isso vai gerar um caos emocional. E você não vai conseguir segurar a vaga ou a oportunidade. Dentro de habilidades é interessante porque nós temos 5 gerações convivendo, mas a maioria delas, eu não botaria a alfa nem a Z, a alfa porque não tem dado consolidado, de quem nasceu de 2010 para cá, e a Z porque está redimensionando todas as coisas, com a dor e a delícia do que é redimensionar. Mas assim, a gente não era habituado, a maioria das pessoas, a ter uma aprendizagem contínua, a investir em qualificação permanente. Como virar essa página e perceber que você, nesse momento, querendo ou não fazer uma transição de carreira, você precisa, ficando na empresa ou saindo da empresa, ou indo para um outro rumo, ou continuando, se qualificar. Bom, Maia, você traz um ponto também de muita atenção. Atenção. O que eu quero falar com isso? Se você precisa se qualificar, você precisa estar constantemente. Não é fez um curso, tem que fazer vários cursos, tem que entender como é que está o mercado. Você vai acompanhando e vai se qualificando. Você trouxe um ponto importante. Nós temos várias gerações dentro do ambiente de trabalho, cada uma com suas particularidades. Você tem que saber lidar também com elas. E tudo isso vai exigindo um nível de maturidade e de conhecimento. Então, esse aprendizado para a vida contínuo, o lifelong learning, né, tem que existir. Não tem como se você quisesse continuar sendo uma referência na sua área. Então, pode falar. Então é porque, falando nisso, né, aproveitando aqui, falando nisso, sobre as diferentes gerações no trabalho, eu vou dar uma dica de um filme. Tem um filme que é Um Senhor Estagiário, que traz exatamente isso, Mike, que você falou. É um senhor que se aposentou, decidiu voltar para uma empresa que era todo mundo mais tecnológico. Ele está na Max e na Prime, né? Vídeo. Também. As plataformas, né? Nas plataformas. Boa. Então você tem um filme ali que traz exatamente esse contexto e é muito engraçado essas diferentes gerações, mas ao mesmo tempo é real. Então, estudar aí tem que ser contínuo. Quais são os recursos ou as ferramentas que você recomenda para quem está estudando uma migração de carreira? Maia, uma delas que está assim, hoje em alta é entender como a inteligência artificial está atuando na sua área. Pode ser na medicina, pode ser no direito, pode ser na administração, em qualquer área. Então, assim, não só as inteligências artificiais, que são várias hoje, mas quais são as outras ferramentas que podem agregar hoje no que você está fazendo para entregar produtividade, entregar assertividade. Então, hoje, como a gente está vendo esse mundo da tecnologia, é olhar para as ferramentas, olhar para as inteligências artificiais e continuar estudando, continuar se aprimorando. E como é que você podia dar um exemplo, por exemplo, de quem mudou de carreira com dificuldade, quem mudou de carreira com facilidade, o que a pessoa fez e não fez? Sim. Porque a gente está focando muito no que fazer, talvez a gente deva responder o que não fazer, e um exemplo talvez seja
elucidativo em relação a isso, né? Pronto, vamos lá. Vamos trazer um exemplo de quem teve que recuar um pouco, que também foi o meu caso, e de quem foi e conseguiu se posicionar. Eu vou falar inicialmente o caso de uma aluna, foi minha aluna na graduação, e ela tinha aquele anseio de mudar de carreira, e ela ficava insegura. Mas será que eu consigo? Será que eu vou? E ali, naquele momento, iniciou um processo de orientação, e ela foi se qualificando, foi ganhando uma maturidade emocional, mas que isso é muito importante. A inteligência emocional, ela é importante nesse processo, em você entender que você tem que se preparar e que você é merecedor ou merecedora desse processo. E aí ela conseguiu, né, saindo da universidade, conseguiu um trabalho, estagiando, foi para um trabalho, para encurtar a conversa, hoje ela está na Austrália, vivendo uma nova experiência. Era um desejo que ela tinha, mas nem de longe ela disse que imaginava esse processo. Vou trazer o outro lado da moeda, que inclusive, Maia, é muito comum, em querer sair de uma carreira, ou de uma empresa, ou de uma área, muito mais por um processo emocional. Estou insatisfeito com o meu gestor, com o meu dono, com a minha remuneração, e eu vou, sem planejamento. Então, isso já aconteceu, inclusive, comigo, num processo de maturidade na caminhada. Já aconteceu com outros orientandos, com outros mentorandos, que foi e não se prepararam, e muitas vezes a porta não estava aberta, a janela não estava aberta, eles tiveram que realmente repensar. E tem toda uma dor nesse processo financeiro, emocional, então tem que ser cauteloso. Como não confundir as coisas? Porque às vezes um BO, um problema no trabalho, uma dificuldade, um desafio, ela pode te levar a querer mudar de empresa ou de carreira. Sim. E você tem que considerar outras coisas. Talvez não seja o gatilho certo, né? Certo. Como não confundir os motivos para mudar de carreira? Ótimo. Maia, exige aí nesse processo uma maturidade. Em que aspecto? Então, será que o meu gestor está me dando esse feedback a melhorar? Será que é porque ele não gosta de mim? É porque realmente eu preciso melhorar? Então, a gente tem essa maturidade que, de repente, não é algo pessoal, é algo que eu preciso melhorar, que eu preciso desenvolver. Só que a nossa mente, ela funciona assim. Quando você recebe um feedback não positivo, ou você quer fugir e pensa em sair, ou você quer culpar uma terceira pessoa. Então, será que esse processo de reflexão, será que eu realmente não estou precisando melhorar a minha entrega, o meu desempenho, a minha qualificação? Porque é automático, Maia, quando alguém chega lhe acusando de algo ou pedindo para você melhorar algo, você quer reagir. Ou eu vou sair, eu vou pedir para sair, que eu não aguento mais esse processo. Mas será que não ou é então realmente suporta, porque pouca gente pede para sair, porque entra uma conta aí, né, financeira. Ainda tem isso, e essa conta pode ser muito cara. Os direitos, vou receber os meus direitos e tudo. Você toca num ponto muito importante. Porque quando você força a barra com a empresa, você perde ali uma oportunidade de uma nova relação, uma futura relação de parceria. Ou negociar, né? Ou negociar, e uma hoje é possível negociar. Amistosa. Hoje, com as questões trabalhistas, é possível Sim. negociar. Então, é melhor não se desgastar ali entre as partes e pensar no processo. Por que essa conta pode sair caro? Não, eu vou ficar aqui porque eu vou perder o seguro, eu vou perder alguma coisa. Aí muita gente se desgasta emocionalmente, e aquela linha do emocional, de você ser resiliente, ela pode estourar. Por isso que tantos casos hoje, né, de tantas situações emocionais, né, de doenças emocionais que chegam num alto nível. Então, às vezes não é só dinheiro, às vezes também tem um valor emocional. Tem outras coisas para colocar na balança. Quais são as tendências no mercado de trabalho que podem influenciar essas decisões de migração de carreira ou saída de empresa? Eu digo isso porque eu acho que há uma transformação digital, há uma transformação de mundo, as tecnologias estão presentes, a inteligência artificial está presente, tudo virou muito multidisciplinar, tem muita coisa no centro das questões, mas se fala muito e se tem, agora que está começando a se gerar uma oportunidade de qualificação no mercado, em áreas distintas, sim, que possibilitem as pessoas serem qualificadas, né? Perfeito. Então, assim, tem já empresas oferecendo cursos gratuitos, sim, tem empresas que viraram escola, as universidades estão enfrentando o desafio de repensar o seu portfólio, de repensar as suas unidades curriculares. Com certeza. Então, assim, mas o que é tendência hoje no mercado que pode orientar essa saída de empresa ou migração de carreira? Muito boa essa pergunta. Sem a gente estar qualificado, exatamente. Pronto. Inclusive, Maia, é importante sobre essa questão de olhar para a tendência. Por quê?
Quando a gente fala em mudança de carreira, ou de projeto, ou dentro da própria carreira mudar de área, a gente tem que olhar para o mercado. Quando a gente olha para o mercado, a gente consegue identificar as tendências. E essas tendências, elas podem ser de forma global, mas ela pode ser muito ligada na sua área. Então, por isso que é importante a gente entender de forma global. Uma dinâmica muito forte da economia, da política, das tecnologias, das inovações. Por isso você falou da inteligência artificial. Antes de sair, coloque no seu checklist que você precisa ver como a inteligência artificial está mudando a área em que você atua. Sim, ou que você quer migrar. Ou que você quer migrar. E não falo só da inteligência artificial. Imagina um educador físico, ele vai para um congresso e lá ele descobre que saiu uma pesquisa, essa parte de pesquisa é importante, saiu uma pesquisa do professor Y, que valida uma metodologia que vai dar um ganho de massa muscular para aquele determinado aluno. Essa metodologia é importante. Então, não vamos falar só de tecnologia. Tecnologia também é importante. Sim. Mas dentro da sua área da medicina, da engenharia, da educação física, do direito, da administração, o que está acontecendo no ecossistema que você pode aprender um novo método e trazer para o seu projeto? Dentro disso eu fico pensando, nós falamos sobre vários contextos, né, que orbitam em torno dessa mudança. Como que a gente avalia que uma nova carreira é realmente adequada para o momento que eu estou vivendo de fazer transição de carreira? Pronto. Aí, isso você consegue perceber pelos indicadores. Por exemplo, indicador dos valores pagos em média naquela profissão. Está caindo o valor? Opa, tem alguma coisa errada. Está aumentando o valor? Então, opa, ali tem uma situação específica. Então, quando você começa a Porque tem as bolhas do mercado, né? Tem coisa que é tipo programador, inteligência artificial, software, desenvolvedores, segurança de rede, blá, 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 blá. E essa bolha tá e os salários estão aumentando. Mas várias bolhas furaram, várias pessoas, estavam nisso, eu estou falando em nível global, né? Sim. E hoje já não é tão valorizado porque está todo mundo... Virou um mar vermelho, né? Um oceano vermelho. Pronto. Né? O oceano vermelho. De ter muita oferta em algumas áreas. Né? É muito importante, mas a sua percepção, porque dentro da tecnologia, por exemplo, você pode estar navegando numa onda que está em alta e ter essa percepção, opa, em que momento ela vai baixar? E você vai para os indicadores de mercado. Que cursos eu tenho que fazer, como eu tenho que me qualificar para quando essa bolha furar, eu me manter aqui. Migrar. Por isso que é importante você se qualificar. Se qualificar, né? E migrar também. Né? E ter um planejamento. Ter um planejamento. Então, o que acontece? Tem que olhar para o mercado, olhar os indicadores. Entender isso em números. Sim. Mas um ponto importante na questão do planejamento de carreira é a parte analítica, olhar para o mercado, olhar para o setor, fazer essa leitura numérica para entender se está aquecido, se está morno, se está médio, se está, né, em decadência. Isso aqui no aspecto analítico, números. E o outro aspecto emocional, como você falou no começo, né, do nosso bate-papo. Será que eu estou me sentindo bem aqui? De repente, trabalhar aqui 8 anos, 10 anos, 5 anos fez sentido, mas agora meu momento é outro. Então, analisar isso de forma analítica, os números de mercado, as tendências de negócio dentro da sua área e analisar isso você. Então, seu momento. Eu acho que nós brasileiros, a gente está aprendendo a se profissionalizar mais em todos os sentidos, a investir em planejamento a longo prazo, sim, que a gente tem muita dificuldade, porque a gente é muito imediatista, sim, é cultural nosso. E eu acho também que o relacionamento com o mundo, que a gente abriu várias janelas, escancarou várias portas, sim, né, nesse mundo globalizado, acelerou essa mudança e esse profissionalismo. Mas a gente continua sendo, como humanidade, muito impaciente. Então, algumas coisas como resiliência, paciência, perseverança, é algo que você não nasce com aquilo, não é genético, entendeu? É como você foi educado, é algo cultural, é algo de que repertório você desenvolveu, como você se desenvolveu como ser humano ou como você foi desenvolvido quando você dependia dos outros como ser humano. Isso pode ser um empecilho? Como lidar com isso? Com certeza. Olha só, você falou aí das diferentes gerações do mundo do trabalho. Então, você tem ali uma geração dos baby boomers que aprenderam a esperar muito, trabalharam muito tempo para poder ter as coisas. Aí vamos para o outro lado da moeda hoje. Você tem as tecnologias, você quer comer, pede uma comida, chega em 35 minutos.
Você quer fazer uma leitura, você vai no inteligência Isso aqui artificial. o mundo tá assim, entende, Thiago? Tá sim. Aí o que acontece? Aí piorou pra gente, porque a gente já não era bom nisso, nesse negócio de paciência. Aí vem para ter um crescimento gradual, né? Com certeza. Aí você tem acesso tudo muito rápido. Quando você vai para um planejamento de médio para longo prazo, falta paciência e você abandona. Aí fica vivendo do imediatismo. E você falou um negócio também lá atrás, a resiliência, essa perseverança. Para projetos robustos, isso tem que existir. Não tem como, senão você pula do barco. E sem planejamento, gente, não dá. E sem autoconhecimento, né? Porque, tipo assim, você vai querer sócio? Você vai migrar para ficar sozinho? Você vai ser protagonista só? Você quer já nascer como uma referência? Você já vai migrar com essa potência? Você está disposto a baixar sua bola? Passa por uma parada de autoconhecimento. Demais. E, tipo assim, essa importância crescente de autossatisfação num mundo que tem tantos indicadores. Pois é. O mundo que mede tudo, Thiago. Mede tudo. Você chegou num ponto muito importante, sabe, Maia? Após uma longa jornada estudando sobre carreira, sobre empreendedorismo, eu entendi uma coisa que eu não visualizava. Maia, eu vou trazer isso para quem vai estar assistindo o programa. Muita gente diz assim, eu me qualifico, mas não consigo prosperar. Está faltando uma coisa, na verdade está faltando duas. Hoje eu entendo, mas isso em 3 dimensões. Olha só, 3 dimensões. A primeira é o autoconhecimento, você entender quem é você, quais são seus limites, no que você performa bem. Aqui já mora o primeiro problema. Algumas pessoas têm receio em procurar uma terapia, em procurar um mentor, em procurar um psicólogo, nesse processo de entender um pouco mais, né, no processo de terapia. Procurar ter esse desenvolvimento pessoal. Isso é importante. Sim. E se você tem uma barreira emocional contra os profissionais da área X, ou você não nega isso, você já quebra uma perna do processo. Tá? Então, primeiro, desenvolvimento pessoal, entender que você precisa para esse próximo nível. Segundo, entender as tendências de mercado, a gente falou bastante agora, tá olhando o mercado e entender onde se posicionar. E terceiro, você tem que estar muito, muito preparado na sua área, em termos de gestão, ferramentas, metodologias, para poder você conseguir navegar entre uma área e outra. 3 ferramentas importantes. Gente, não é sobre sorte. Não é sobre sorte. É sobre trabalho duro, entendeu? E assim, e às vezes também, eu sinto que também tem uma camada, a gente já está encerrando, tem uma camada que, tipo assim, cansou. Às vezes também tem muita gente que não está querendo mais trabalhar. Tem muita gente que está dizendo, não quero mais cargo de gestão, nem responsabilidades e quero ganhar menos. Em contraponto a isso, tem outros movimentos nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, né, de pessoas, tem até um nome, eu esqueci agora desse movimento. Mas assim, que, por outro lado, que tipo assim, eu acho que não, entendeu? Então... E a gente ainda lida com outros sabotadores, né? Não estou dizendo que isso é um sabotador, cada pessoa é cada pessoa, mas existem os sabotadores, né? Os gatilhos sabotadores. Eu não estou falando de pessoas, né? Mas de contexto. De contexto. Né? Maia, já estamos chegando ao fim, agradeço mais uma vez o convite, mas eu gostaria de deixar mais um ponto, uma dica importante. Eu passei por esse processo, eu trabalhei numa empresa convencional, com meu pai particularmente, meus familiares, por 10 anos. Eu não queria mais aquele modelo de trabalho para mim, que era o modelo de trabalho tradicional. Então, eu já dava aula, fui para o mundo da aula da consultoria, porque era mais tranquilo, mais light, eu não precisava estar todo dia na empresa, de sábado a domingo, aquela correria de empreendedor que trabalha no formato convencional. E por um ano eu fiquei pensando, como é que eu vou usar a minha experiência de 10 anos com a família? Como é que eu vou monetizar isso? Eu vou deixar isso na gaveta? Não pode. Então, pesquisando modelos de negócios diferentes, hoje eu tenho um projeto que roda digital, eu tenho liberdade geográfica, eu consigo, por exemplo, agora, em julho, eu tirei 26 dias de férias com minha família. A gente foi rodar o Brasil de carro e o negócio andou tranquilamente. Então, às vezes, você não precisa mudar 100%. São pequenas ferramentas de ajuste e você consegue viver em paz e com essa qualidade de vida que todo mundo procura. E aí, a zona de privilégio que eu falei é a mesma coisa quando a gente fala de saúde vista de modo holístico. No Brasil, que a gente está dando atenção mínima à saúde básica, imagina pensar holisticamente. Então, longevidade, viver muito, defina viver muito com qualidade. É para a minoria, é para quem tem grana, entendeu? Porque, assim, não depende, às vezes viver muito não depende só da gente, se a gente não come direito, se a gente não tem qualidade de vida,
se a gente não ganha bem, se a gente... Sim. Várias coisas, né? Sim, Pode sim. botar aí na cesta, entendeu? Então, assim, eu acho que definir zonas de privilégio, que às vezes tem pessoas que elas já estão querendo arrumar um trabalho, né? Sim. Eu sempre gosto de fazer o contraponto no final. É importante. Que a gente está falando de migração de carreira, mas a gente não pode deixar de dar atenção àquelas pessoas que estão querendo arrumar um trabalho. A gente falou de gente que não quer mais trabalhar, de gente que não quer mais estudar, ou de gente que quer migrar de carreira, de gente que está escalando, de gente que está indo para cima e aproveitando tudo, fazendo do limão à limonada, tudo de oportunidade, achando esse momento incrível, transformador. Mas a gente tem que falar sobre todas as coisas. Qual é a dica? Descubra qual é a sua. É autoconhecimento. Faça a perguntinha, por que eu quero esse negócio? Né? Se você está num nível que você pode mudar, que você tem um trabalho e pode mudar, mas por que eu vou mudar? Começa pelo porquê, né? Por quê? Mesmo, né? Começa pelo porquê. É famoso esse porquê. É famoso e é difícil, mas fazer essa migração dá um medo danado, mas o outro lado é muito interessante. E defina o seu nível que você quer correr risco. Gente, a vida é um risco, você sair de casa é um risco. Tá aqui falando com vocês é um risco. A gente pode... Sim. Entendeu? Ó, a dica do professor. A Procura da Felicidade, Netflix. Filme. Julie e Júlia, Max Prime. Um Senhor Estagiário, que ele falou. Comer, Rezar e Amar, adoro, Netflix. Livros, Quem Mexeu no Meu Queijo, do Spencer Johnson. É uma parábola sobre 2 pessoas e 2 ratos. É incrível isso, eu já vi. Desperte Seu Herói Interior, do Victor Hugo Manzanilla, né? Perfeito. Do Manzanilla. O Elemento, do Ken Robson, esse eu vi também. Legal, Esse é excelente. Documentários. Gente, ele deu várias dicas. Olha, a gente tem que criar um quadro com as dicas dos nossos convidados. Vou dar trabalho aqui para a produção. Mas não é legal, não vai dar para dizer tudo, né, gente? Aí eu vou dizer, olha, vai lá no nosso Instagram, que tem todas as dicas lá, e a gente vai só botar a fotinha do professor e dizer as dicas embaixo, as dicas de ouro, né? E tal. Muito obrigada, professor. Ótima entrevista. A gente espera ter, em alguma medida, provocado você. Que você saia daqui com mais perguntas do que respostas, porque o mundo é feito por perguntas.